Alô pessoal, como sempre o seu Japa Rico transmitindo diretamente de Hong Kong, e hoje começaremos a 15ª aula do trader do José. E como eu sempre digo, né, as partes finais aqui, temos agora na 15ª aula, teremos mais essa e mais 4 aulas, ao todo 20 aulas, e eu tinha dito que as aulas finais ficariam mesmo por conta da margem, a questão da margem, que é muito importante nesse tipo de estratégia de hedge. E foi isso que aconteceu. A primeira pergunta agora é: estou usando uma conta de $1.000 com alavancagem 25/1, me permito abrir apenas 0,05 lotes por vez, 5 posições abertas, devido ao nível de margem. E às vezes acabo ficando presa em algumas posições, ficando limitada a poder operar. Por isso estou com esta dúvida: seria considerável arriscar uma alavancagem maior para poder abrir mais posições ao dia? E a resposta do senhor José: pode escolher os pares que quiser operar. E além disso ele diz o seguinte: repare o seguinte, abre 0,01, depois 0,02 em sentido contrário, continua com lote 0,01, só que em sentido contrário. Então o que ele quis dizer é o seguinte: se você abriu, primeiramente, vamos dizer que você abriu uma posição de compra 0,01, e depois você abre uma posição de venda 0,02, tá? Então aqui está 1, aqui está 2, tá? Então se você abriu compra 0,01 e aqui venda 0,02, na verdade o resultado disso, né, a consequência disso é que você está atualmente com 0,01, só que em sentido contrário, tá? Ou por quê? Porque fica 0,02 menos 0,01 aí igual a 0,01. E aí ele usa outro exemplo: se tiver buy de 3, tá, 0,03, só que sell de 0,06, na realidade é 6 menos 3 e aí dá 3, então na realidade está com 0,03 de sell, tá? Então, portanto, a margem é só para cobrir o 0,03. Então, o importante é a base, que nesse caso é 0,01. Sempre que aumenta em 0,01. E aí tem uma pergunta aí: somente um? Pensei que ia dobrando, tá? E aí acontece, a pessoa diz: então, o que o senhor José quis dizer é que abrir 0,02 ao contrário, como se fosse apenas com uma ordem 0,01, entendeu? Nós sempre fazendo a conta matemática bem simples, né? Adição, subtração, né? E aí subtraindo, aí você na verdade fica com apenas 0,01. É como se, né? Como se ficasse, tá? Porque é o resultado disso, tá? É o resultado disso. Então a margem é somente para cobrir, tá? E aí, uma pergunta: eu iniciei uma conta com 1.000, alavancagem 500/1, fiz errado, lote mínimo 0,01, a margem fica acima de 2.000%. E a resposta do José é: tranquilo, eu comecei com 200, tá? Então ainda estamos aí com a margem tranquilo, mesmo se você tem uma conta de 1.000 e faz a alavancagem de 500/1. E o senhor José diz: o importante é ter no mínimo 700% a 900% neste momento, que o do spread está alto com 600%. Nas outras minhas contas só me sinto confortável por volta de 15.000%, porque são contas altas. E aí, aí tem um outro comentário, gente, se seguimos essa dica importante do senhor José, abrir várias ordens. Eu tenho uma conta de $30, estou atualmente com muitas ordens abertas e a minha margem está em 2.000, tá? Então cada pessoa deu um exemplo de acordo com a conta que tem. Então você vê vários exemplos, tem gente que tem conta de 1.000, conta de $30, daí por aí vai. Essa pergunta, José: como medida de proteção, quando você entra em hedge assim que é possível zerar a perda, você já fecha ou não? Você já fecha para não voltar contra? E aí ele diz: quando estão várias ordens abertas no mesmo par, se no conjunto o lucro chegar a pelo menos, mais ou menos $4, fecho tudo, tá? Então aí $4 no caso, né? No caso, assumindo que ele abriu aí com 0,01, né? Iniciou
a primeira posição. Na primeira posição ele iniciou com 0,01, tá? E aí foi indo, e aí assumindo que ele tinha começado com esse valor. Aí chegando a 4 dólares fecha tudo. Aí comentário, sim, me recordo dos 4 dólares, aí tem que administrar bem a margem para dar conta. O que estava pensando que existia um máximo de hedges para assumir o risco na busca dos 4 dólares que dependendo da virada assumisse o 0 a 0. Isso aqui nem eu nem eu entendi porque que ele fez essa pergunta, mas tá, não fez muito sentido para mim. Que mais? Beleza. E aqui tem, mais uma vez, aqui gente, eu tinha mudado o PZ Supertrend para vermelho, tá? E aí ele abriu uma posição de compra, tá? 0,06, então tem várias posições abertas, e ele comprou 0,6 no Kiwi Yen. E aí vocês podem ver que o PZ Supertrend mudou para vermelho, abriu uma posição de compra. Isso aqui foi muito bem posicionado, tá? Isso aqui foi muito bem posicionado, que ele abriu uma posição de compra bem aqui no suporte da 200 EMA, tá? Então já seguindo aí o PVSRA. E aqui... Isso aqui eu nem sei porque a pessoa perguntou. Você pode explicar o que é small caps, empresas pequenas, mas eu não entendi a conotação o que isso tem a ver com esse trade, mas enfim. Aqui é uma posição de venda, tá? Não, desculpa gente, é o PZ Supertrend indicando venda e abriu uma posição de compra. Então comprei 0,04 no ALDM. E mais uma vez, para quem está caindo de paraquedas aqui, esse é o primeiro vídeo que você vê dessa série. Pare de ver agora e volte para o primeiro vídeo lá atrás. E aí você aprenda desde o primeiro vídeo, que esse aqui já é o vídeo número 15. Então, vendi 0,02 no USD CAD, então dólar CAD. Mudou aqui o PZ Supertrend para azul e ele abriu uma posição de venda. Também aqui na resistência do Dragon, tá? Que ele comprou 0,01 no CAD Yen, então ele já fechou, né? Essa posição de venda já tinha fechado e agora abriu a posição de compra. Que também fechou duas posições, essa primeira posição com perda, tá? Fechou com perda e essa segunda posição ele fechou com lucro e fechou ao mesmo tempo, tá? E que mais aqui? Aqui um ótimo exemplo, gente, do USD CAD, um ótimo exemplo de hedge. A gente várias e várias posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posições abertas no USD CAD e fecharam com lucro. Fecharam com lucro de 141 pips, tá? 141 pips de lucro. E agora ele abriu uma posição de compra em 0,01. Então quando ele fecha todas as posições, aí volta, né? Volta para o 0,01 lotes, tá? E aí ele abre uma posição de compra, tá? E aí que mais? Ele fechou aqui CAD Yen. Então CAD Yen ele abriu aqui porque tinha o PZ Supertrend estava em vermelho, então ele abriu aqui e fechou aqui na resistência do PZ Supertrend. Que mais? Que também é o previous high aqui, né? Ele bateu com o previous high, né? Bateu mais ou menos na mesma área e ele fechou. Aqui 0,06 no Euro Swiss, que vários e vários outros trades que ele fez. Que mais? Aqui uma boa. Então, aqui tem uma explicação. Então, ele vendi 0,6 no Kiwi Yen. Vocês podem ver que ele vendeu, abriu uma posição de venda aqui no PZ Supertrend em azul. E aqui ele abriu uma posição de venda. Explicações do José. Poderia ter, em vez de vender 0,06, poderia ter fechado uma compra. Até porque despolui o gráfico, mas não fiz porque quero mostrar a força ou não do hedge. Tá? Então ele queria mostrar mais aí sobre como o hedge funciona. E aí ele diz, uma pessoa, na verdade, né, um aluno diz: já percebi que o senhor faz isso algumas vezes, é ótimo que nos ensinará como sair de uma situação que tenha se aberto muitos hedges.
Uma pergunta, José, você continua vendido no Aldi Yen? Existe alguma projeção em possível queda ou melhor começar a pensar na aplicação do hedge? Neste momento está vendido, 0,2 cell, está com prejuízo pequeno, 50 pips, minus 7, menos 7 esperamos. Aqui também várias perguntas para o senhor José. Pergunta, senhor José, estou vendido em 2 pares que precisam de hedge, mas perdi a oportunidade de compra da abertura de Londres. Nesse caso, devo aguardar uma nova oportunidade de compra ou fazer uma nova venda buscando um preço médio? E aí o senhor José fala, só posso falar para mim, quando acordo tarde, perco uma entrada e espero pela próxima. É verdade. É verdade, né? Isso aqui, e isso já aconteceu comigo também. Eu estou operando aqui no horário de Hong Kong e já aconteceu isso comigo e tive que esperar uma próxima oportunidade. Posso seguir as mesmas características do M30 ao contrário. No M30 prefiro entrar contra a tendência, como estou a demonstrar com esta conta, sim. Então, no M30 o senhor José entra contra a tendência do PZ Supertrend, como ele demonstrou. As pessoas confundem sua técnica, não é contra a tendência, é correção de tendência, certo? E aí o José fala, certo. Tá. Que mais? Comecei a testar ontem. Esse aqui é o comentário de um aluno. Não se abriram muitos hedges, mas quando tem 1 ou 2 hedges, basta arrastar o TP/SL no gráfico até que a soma fique positiva no valor que você queira. O José aconselhou $4 para a conta que ele está operando. Acho que fez esse comentário, acho que para alguém que não tinha lido lá em cima, né? Então, aí... que mais, gente? Aqui vários outros trades. Então você vê que o senhor José opera várias contas, opera 5 contas. Tá? Então tem vezes que ele não consegue, porque ele não faz automático, ele faz tudo manual, processo manual, então realmente é difícil. Isso aqui é... tá. Que mais, gente? Então aqui... E aqui... acabamos aqui a 15ª aula. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Obrigado, até mais. Tchau.